Assistir o Coringa foi uma experiência que me remeteu à minha prática cotidiana, que é olhar para essa pessoa que está aí na minha frente, me aliançando não com o vilão que eventualmente ele é para a família, para os grupos sociais onde ele está, mas me aliançando com a criança maltratada que ele foi um dia. E quando eu vi o Coringa, eu fiquei o tempo inteiro com essa sensação. Foi me chamando a atenção a ansiedade brutal que ele vivia. Qual é a graça? Essa ansiedade brutal que ele vivia se transformava para mim naquele riso que não tinha outra, né? Ele não tinha outra maneira de se expressar a não ser através daquele riso forçado. Vendo aquele riso dele, eu fiquei o tempo inteiro lembrando de tantas outras determinações que eu vejo, de tantas crenças que são colocadas na cabeça das pessoas que chegam até mim e que não tem outra opção de reagir diante de um fato a não ser através de uma única emoção, né? Para ele, a emoção que era possível era a emoção da felicidade, né? Põe um sorriso na sua cara. Então, se ele estava com raiva, ele tinha que dar risada. Se ele estava nervoso, ele tinha que dar risada. Se ele não sabia o que fazer, ele tinha que dar risada. E, ao mesmo tempo, tudo isso marcado por um sentimento de muita amargura. Aquele riso era um riso amargo. E o que me chamou muito a atenção é que eu fiquei o tempo inteiro torcendo pelo Coringa. E eu tenho a impressão que não é isso que acontece com o pessoal que já assiste quadrinhos há muito tempo e que conhece as artes do Coringa. É bem assim que acontece com a gente, né? Quando vem uma pessoa para o consultório, a gente vai olhar para ela se aliançando com essa criança que ela foi um dia, se aliançando com essa parte dolorida e, ao mesmo tempo, pensando, puxa, realmente tem esse lado doído dessa pessoa, tem esse lado machucado, mas será que eu quero conviver com essa pessoa? Será que eu quero levar essa pessoa para casa? E aí eu acho que a gente entra num tema complicado que é a nossa justiça, né? Hoje a gente sabe que grande parte, 90% dos encarcerados tem uma história de abuso emocional, de abuso físico, de abuso sexual e embora você, como profissional da área, olhe para ele como uma pessoa que realmente é digna de compaixão, é digna de acolhimento, ao mesmo tempo, puxa, mas não dá para ficar perto dela. Então foi esse desconforto que me chamou a atenção quando eu assisti esse filme. Foi o desconforto de pensar que no nosso cotidiano, no meu cotidiano, aparece o tempo inteiro isso, né? Eu me aliançando com essa parte ferida da pessoa e ao mesmo tempo entendendo o quanto é difícil para a família conviver com pessoas que têm essas dificuldades. Me chamou muito a atenção, né? O quanto de alguma forma tem sido subdiagnosticado, ou melhor, nem dá para dizer subdiagnosticado, ou melhor, quanto que tem sido subestimado o cuidado das nossas crianças, né? É incrível, a gente passou anos sem perceber o quanto é importante o cuidado para a criança. Como o Coringa, muitas crianças têm vivido isso, de ter sido agredida por um padrasto, de ter sido agredido por um pai, de ter sido criado por uma mãe que, não se amando, né, se permite deixar abusar por um companheiro, e a criança ela se regula
pelo sistema nervoso autônomo da mãe. Então, muitas vezes, o que a mãe vive, a criança vive através dela todas essas dificuldades. Então, a gente vê ali uma mãe psicótica, né? Uma mãe que vive o mundo imaginário e que só tem, né? Tipo assim, e o Coringa só tem ela como referência. É uma mãe solteira, como tantas mães solteiras que a gente tem, que vão trabalhar, que vivem um sonho, que estão alienadas, e essa criança só tem essa mãe como referência. Eu vejo, né, assistindo Coringa, eu fiquei pensando na nossa sociedade mesmo, né? Fiquei pensando aqui no Brasil, como a gente tem, né, sido uma fábrica de produção de coringas. Pessoas que, quando você olha e você vê a ferida da alma e, ao mesmo tempo, né, você vê o incômodo que isso gera. Gente, é algo que não tem, para mim, fica meio sem saída. Você assiste e você fica estupefata, você fica assim, o que dá para fazer com isso? É incrível que quando o cuidado na família não existe, esse cuidado que acaba sendo oferecido pelo Estado, ele se torna até uma revivência do que aconteceu na casa. E o que acontece no filme não é diferente do que acontece na assistência que a gente tem pelo Estado, né, através dos profissionais que muitas vezes não tem nem condições de ouvir a pessoa que está ali. Eu não sei se vocês lembram, mas a queixa dele era de não ser escutado pela enfermeira, ele não era escutado lá dentro do hospital, ele não era escutado nem dentro do trabalho. Parece que ele passa o tempo inteiro sozinho, sem ser escutado. É como se ele já tivesse esperando isso, né? O fato dele não ter sido escutado na casa dele, de alguma forma o prepara para receber isso, e ele não tem, né? A impressão que dá é que ele vive uma ansiedade, ele vive uma dor, mas sem nomear essa dor. Ele não tem consciência da tragédia que ele vive. E é exatamente isso que a gente vê quando a gente ouve e trabalha com jovens numa situação de delinquência, jovens que parece que não têm consciência realmente do que vivem, porque é impressionante. Quando em consciência a gente não se mata, em consciência a gente não mata o outro, é num estado de inconsciência, num estado quase que de transe, que é onde você vive não com autenticidade, mas você vive repetindo um padrão, você acaba dando para o outro aquilo que você recebeu. De alguma forma o Coringa expressa isso, ele expressa na violência dele toda a violência que ele sofreu enquanto criança abusada, né, por uma mãe psicótica, por um padrasto abusador, por pessoas que realmente não olharam por ele, por uma sociedade que não estava nem um pouco interessado no cuidado das crianças. O filme é lindo, né? É de uma sensibilidade incrível e de uma amargura terrível. A amargura de pensar que a gente não tem tido cuidado com as nossas crianças. Para mim, foi isso mais que impactou no Coringa.